Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vim finalmente fazer o resumo do oitavo e último período. Então vamos lá, roda a vinheta. Bom gente, então como eu disse, hoje eu vim fazer o resumo do meu último período do curso. Que eu posso dizer pra vocês antes é que não parece, mas passa rápido. Esse ano foi complicado. Sério, eu passei muitas coisas esse ano, principalmente nesse último período. Como vocês sabem, a monografia geralmente, o TCC, né, como alguns conhecem, ela dura 1 ano. Então, no meu 7º período, eu comecei a fazer a parte mais teórica, vamos dizer assim. E no segundo, no meu segundo período, na segunda parte, agora no 8º período, a gente fez a parte mais prática da coisa, que seria a coleta das amostras. A minha monografia, como vocês sabem, eu fiz ela basicamente à distância com a minha amiga, porque eu estudava na parte da manhã e ela estudava na parte da noite. Então, eu fazia uma parte, mandava pra ela fazer à noite, depois ela me mandava, e daí a gente mandava pra nossa orientadora, mandava pra professora da matéria, e assim foi, e a gente conseguiu fazer. Em relação à monografia, gente, não é uma coisa fácil, sabe? O processo da minha monografia, praticamente todo ele, não foi muito difícil. O que foi mais difícil pra mim foi quando eu comecei a fazer a discussão de dados, que é basicamente você precisa citar tudo o que você diz, porque você não é nada no mundo da ciência, digamos assim. Então, por exemplo, atividade física, exercício físico promove melhora na qualidade de vida. Tá, mas quem disse isso? Então, tudo que você fala, praticamente, você tem que citar algum artigo que já esteja publicado. Então, por exemplo, segundo Joaquim, lá no ano de 2013, exercício físico promove qualidade de vida. Então, tudo que você vai falar, você tem que citar. E eu tive muita dificuldade no começo para conseguir fazer isso. E parecia que quanto mais eu fazia, mais errado eu fazia. Então, teve um dia que eu tive, assim, um surto. Sei lá, assim, eu acho que eu tava meio saturada já, com tantas coisas que eu tinha pra fazer. Por isso que eu falei pra vocês que eu iria ficar um tempo sem gravar, porque eu tinha que dar prioridade pra isso na minha vida no momento. E teve um dia que eu tava no apartamento do meu namorado, eu tava sozinha e eu comecei a fazer, porque eu falava, como é que é possível eu não conseguir fazer? Tipo, na minha cabeça eu sabia que era uma coisa simples, mas não fluía, entendeu? Eu não conseguia fazer. E nesse dia, assim, eu comecei a chorar. Mas eu chorava, assim, era um choro de desespero. Porque, sabe quando você chora assim? Era isso, gente. Tipo, eu chorava, chorei. Assim, desesperadamente. E foi muito difícil. Nesse dia, assim, foi muito difícil. Pra mim, foi das minhas piores crises, assim, que eu tive durante o TCC. Sem falar de toda a ansiedade que eu sofri, devo ter engordado um monte, porque eu vivia em função de comer. Tipo, eu tava tão nervosa que pra eu escrever uma linha eu precisava estar comendo alguma coisa. Então, quando você vê alguém passando por isso, alguém passando por essa parte, assim, do TCC, não fique zombando, nossa, você engordou, porque as pessoas não têm noção do quão é difícil fazer isso, sabe? Essa parte, assim, foi a parte que literalmente me matou, essa parte da discussão de dados. E eu acho que era por eu saber que era uma das partes mais importantes do trabalho. Então foi uma pressão muito forte, assim. Depois que eu chorei nesse dia, depois que eu tive esse surto, parece que eu me reergui, assim. Eu acho que eu tava precisando colocar pra fora tudo que eu tava sentindo. Então, depois desse dia, eu coloquei minha cabeça no lugar, daí comecei a pedir ajuda pro meu namorado, pedir ajuda pra minha orientadora, e aí as coisas começaram a fluir. Aí, meu filho, ó, fui embora, sabe? Consegui fazer,
fiz muita coisa. Então, assim, simplesmente fluiu. Então, é mais uma questão de você conseguir lidar com a sua parte psicológica nesse momento, sabe? Porque tem toda a pressão de você estar no último ano, você não pode reprovar, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode acontecer nada de ruim. Então, é muita, muita, muita pressão no seu psicológico. A minha câmera parou de funcionar, mas tudo bem, já voltou já. Bom, gente, então você sofre uma pressão psicológica muito grande, assim, sabe? E se você não conseguir controlar isso, você fica louco. Então, dica pra quem vai começar agora o TCC, tenham paciência, respirem fundo, vai dar tudo certo, tá bom? Bom, ao contrário de outras faculdades, na minha faculdade você não faz só monografia no último período, você não faz só estágio no último período, você faz tipo assim, tudo no último período. Então, eu tinha outras matérias além da minha monografia. Então eu tinha eletiva 3, eu tinha psicologia do esporte, eu tinha prescrição do exercício físico e 2 estágios. O meu estágio era era na área da musculação, só que como eu trabalho na área da musculação, então eu já fiz o estágio durante o meu trabalho, tá? E o outro estágio era de atividades de academia. Então, essas aulas de step, de zumba, de pilates, coisas que eu já trabalhei. Então, eu eliminei no meu horário de trabalho. Então, os 2 estágios eu basicamente não fui, digamos assim, porque era durante o meu expediente, tá? A matéria de eletiva, que era gestão do esporte, se eu não me engano o nome da matéria. Basicamente, era pra gente aprender sobre como, né, sobre gestão, administração do esporte. Meu professor até deu alguns conceitos, assim, mas o que me deixou totalmente preocupada foi no segundo bimestre, quando ele começou a passar rodízios. Se vocês quiserem até procurar no Google, rodízio simples, rodízio duplo, eliminatória simples, eliminatória dupla, tudo isso eu estudei. Só que o meu professor... Ai, gente, era um caso sério, porque ninguém conseguia entender nada do que ele tava falando. E aí ele começou a passar umas fórmulas pra gente fazer. Por exemplo, vou tentar explicar pra vocês mais ou menos o que é isso, pra vocês não ficarem assim tão perdidos. Sabe quando tem campeonato de futebol ou de vôlei, sei lá, e daí tem oitavas de final, quartas de final, a final, não sei o que, nanana. A gente tinha que basicamente fazer esse cronograma. Então, quem quer disputar com quem, entendeu? Quando, por exemplo, digamos, sei lá, o Corinthians jogava com o Flamengo perdeu, e agora, com quem que o Corinthians vai jogar? Ou o Flamengo ganhou, com quem que o Flamengo vai jogar? Era basicamente isso que a gente tinha que fazer, entendeu? Só que ele explicava de uma forma que não dava pra entender. Mais uma vez, fui salva pelo meu namorado, porque ele conseguiu entender isso, então ele me explicou. Só que durante todo o segundo bimestre, essa matéria me tirava o sono. Eu assim, ó, eu juro pra vocês, quase todo dia eu pegava o conteúdo pra eu fazer. Porque eu não conseguia entender, quando eu via eu tava rodando os números pro lado errado, tipo, nossa, virou uma confusão assim. E daí no dia da prova, eu fiz a prova. Eu fui no dia da devolutiva porque eu tinha certeza que eu ia pegar a final naquela matéria, tinha certeza absoluta. Aí minha prova valia 7, fui com 5 e 7, aí tinha mais a pontuação de uns trabalhos que a gente ia ver. Enfim, eu fui com 9 de média. Quase morri de alegria, porque pra mim que eu tava direto na final. Pelos meus cálculos, entendeu? Eu ia tirar uns 2 na prova, porque um falava uma coisa, outro falava outra coisa. Eu falei, eu tô ferrada, entendeu? Eu vou pegar a final nessa matéria. Mas eu fui com 9, tudo certo, passei, só alegria. Então, assim, sem preocupação. Mas a matéria, assim, eu achei, assim... Achei que o professor podia, sei lá, pegar umas coisas mais importantes. Porque, gente, esse negócio de rodízio aí... Você baixa um software lá e, tipo, o software faz tudo pra você, entendeu? E eu, particularmente, não é uma coisa que eu acho que eu vou usar. Mas, enfim, né? Se tá lá é porque deve ser importante. A outra matéria que eu tive foi de psicologia do esporte. Na verdade, essa matéria pra mim foi um saco. Esse período, na verdade, foi bem chato, assim. Porque meu professor de psicologia psicologia do esporte foi o mesmo que me deu psicologia do primeiro período. E ele deu o primeiro bimestre exatamente o conteúdo do primeiro período quando a gente deu aula pra ele. Do primeiro bimestre do primeiro período. Então foi um saco. Daí a gente reviu tudo, nananã, nananã.
E aí chegou no segundo bimestre. No segundo bimestre foi bem diferente o conteúdo, só que o problema é que ele cobra o conteúdo do primeiro bimestre e do segundo bimestre no segundo bimestre. Então a prova dele já é um alcorão, porque são tipo assim 10 questões, todas dissertativas, e é muito puxado. É muito conteúdo. Por exemplo, ele falava muito de Maslow. Tem uma pirâmide das necessidades básicas do ser humano, que é essa que eu vou pôr aqui. E tem uma pirâmide da performance psicológica do atleta, que é essa aqui. Pra você ter noção, a gente tinha que decorar toda a pirâmide. O desenho, quais necessidades básicas, necessidades fisiológicas e etc. Tinha que decorar tudo isso aqui porque caía na prova. Mesma coisa da pirâmide de Lese, que tinha que decorar tudo. Enfim, gente, era uma porrada de conteúdo. Então, assim, sabe quando o punho cansa de escrever? Era basicamente isso. Mas eu consegui passar também, graças a Deus. E a outra matéria que eu tive foi de prescrição do exercício, que na verdade a gente não aprendeu prescrição do exercício. Não aprendemos. Eu acho, na verdade, todo mundo acha que a gente não aprendeu prescrição. A gente trabalhou mais a questão de efeitos do exercício, sabe? Tipo, questão de exercício aeróbio, exercício de força e etc. E eu particularmente fiquei chateada, porque eu achei que a gente fosse entender como prescrever um treino, por exemplo, para uma pessoa que tenha hipertensão, para uma pessoa que, sei lá, seja pós-bariátrica. Eu tenho que passar 3 de 12, mas por que eu tenho que passar 3 de 12, entendeu? E a gente não aprendeu isso, então eu fiquei meio chateada com isso, sabe? Achei que o professor poderia também ter explorado um pouco mais essa parte. Só que eu acho que por ele ser da área da fisiologia, ele puxa muito a fisiologia em todas as matérias que eu tive com ele, que foram 3 matérias de puro sofrimento. Mas é assim, gente, é igual eu falo, o que acontece? Vou ser bem franca. Tem muito cara forte, mulheres também fortes, que treinam muito em academia, que querem fazer educação física pra aprender sobre treino. Só que a gente não aprende sobre treino, entendeu? Não existe isso. A gente aprende outras coisas. Se você quiser aprender sobre alto rendimento, etc., você tem que fazer um curso, entendeu? Vai fazer uma pós de musculação, fisiculturismo, essas coisas assim. Porque no curso em si a gente não aprende. Então, se você quer entrar pra faculdade só por conta disso, porque você quer ficar forte, não vai rolar. É melhor você fazer um curso que você vai entender um pouco mais sobre o assunto. E é isso, gente. Esse período, na verdade, pra mim foi bem chato. Eu acho que foi um dos períodos menos cansativos. Eu acho que talvez ele tenha sido um pouco mais estressante. Mas não posso dizer, assim, que eu estava super saturada, como aconteceu comigo em alguns períodos, porque eu não fiquei, assim, tão cansada. Eu tava mais estressada mesmo, sabe? Se eu soubesse, assim, eu tinha comprado um calmante, esses calmantes naturais, sabe? Porque foi bem estressante, assim. Mas no fim deu tudo certo, graças a Deus. E foi mais uma vitória muito grande pra minha vida, como eu já disse pra vocês nos outros vídeos. E é isso, gente. Agora acabou o vídeo sobre períodos. Agora já era, só das próximas coisas que eu for fazer. Mas então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal. Se precisar falar comigo, me manda mensagem lá no meu Instagram, tá bom? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.